Alô, povo de Deus, estou aqui mais uma vez para gravar outro vídeo, lendo a Bíblia para vocês. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro de Provérbio e vou ler o livro de Provérbio no capítulo 21 até o capítulo 31, tá? Abra sua Bíblia aí e vamos ler. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com a língua falsa para ajuntar tesouro é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas do ímpio os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta, né? A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tampa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva do regaço põe fim à maior indignação. O prazer, o fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável é azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, e a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido
Zombador é o seu nome, trata com indignação a soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício do ímpio já é abominação, quanto mais oferecendo o má com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvido falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém o Senhor vem à vitória. Capítulo 22 de Provérbios. Vale mais ter um bom nome do que muita riqueza, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, e a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas o simples passa e acabam pagando. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. Os espinhos e laço há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele, do caminho de Deus, né? Se ensinamos a nossos filhos a andar no caminho de Deus, ele envelhecerá e não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. O que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Esse é o versículo 17 de Provérbios 22. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardarem no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las e hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento?
para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida, pois se não tens com que pagar, deixarias que passem até a tua cama de debaixo de ti. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Capítulo 23 de Provérbios, na sequência. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem grande, de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura, fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderá a tua suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retire a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Então, devemos dar umas palmadas em nossos filhos para discipliná-los. Tu as fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisa reta. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no teu temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no teu caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapo.
Ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos, para que não os ais, para que são os ais, para quem são os ais, para quem os passares, para quem as peleja, para quem as queixa, para quem as ferida sem causa, e para quem os olhos vermelhos. Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perverso. E será como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei, então beberei outra vez. Essa é o bêbado, né? Acontece, ele bebe, quando fica bêbado, apanha e não sente, né? Não sente dor, né? Deita no meio do mar e é como ele tivesse morto, né? E o que jaz no topo do mastro, né? Capítulo 24 de Provérbios. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e o seu lábio fala a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se conhecerão as câmaras com todos os bens preciosos agradáveis. O homem sábio é fonte, é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Então, esse povo israelita, né, tem que ser homem sábio, de conhecimento, né, para consolidar a força, né, com conselho prudente, tu farás as guerras, né, porque o povo israelita é um povo que faz guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, que aconselhou para uma boa guerra. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e os que estão sendo levados para a matança, se disserem: eis que não o sabemos, porventura não o concede considerar, aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma. Não dará ele
ao homem conforme a sua obra. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, né? Então, o conhecimento e a sabedoria é como um favo de mel, né? Então, está dizendo aqui, come mel que é bom, né? Come mel, filho meu, que é bom. O favo de mel é doce e o teu paladar, ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Aqui é o conhecimento e da sabedoria é como um favo de mel. Se tu se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Não arme cilada contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assole o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Então, devemos estar atentos para quando o nosso inimigo cair, a gente não se alegrar, mas sim ir lá e ajudar ele a se levantar, né? Quando ele tropeçar também, né? Não devemos rir nem mangar, mas sim ajudá-lo a se erguer. Para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, todo aquele que é mau, é ímpio, né? A lâmpada dele, Cristo, né? Vai se apartar dele, porque ele só faz coisa mal. Então, Deus, Cristo se apartará dessa pessoa. A luz se apaga, né? Ao ímpio. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponha com os que buscam mudança, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos quem o sabe. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no julgamento não é bom, né? Também estes são os provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para o que repreende haverá delícia, e sobre ele virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não diga como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à via do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardo, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. Isso é um provérbio, né? Para o homem preguiçoso, né? O homem preguiçoso não vai ter nada na vida, né? Porque está cheia de cardo a sua vinha, a superfície coberta de urtiga. Então, a sua plantação não tem plantação, porque ele é preguiçoso, né? Então, não vai nascer coisa boa. O que tenho visto, o guardarei no coração, e vendo recebi a instrução.
um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco a deitado, de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado, né? Vai virar o quê? Ladrão, homem preguiçoso, vai querer tirar daquele que tem, né? Porque é preguiçoso, vai se tornar um roubador. Ele nunca vai prosperar. Provérbio 25, outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias, né? Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra do rei está em descobri-la. Os céus, os céus pela altura e a terra pela profundidade. Assim o coração do rei é insondável. Tira da prata as escória e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorie na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipite em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não revele o segredo a outrem, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como prudente de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e vento que não trazem chuva, assim é o homem que gaba falsamente de dádiva, né? Os que ficam dizendo eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então, esse é as pessoas que se gabam, né? Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel, come só o que te basta, para que, porventura, não te farte dele e os venha a vomitar. Não ponha muito os pés na casa do teu próximo, para que, senão, enfade de ti e passe a te odiar. Isso é uma grande verdade, esse provérbio aqui, né? A respeito, né, de uma pessoa ir para a casa da família e ficar lá um dia, 2 dias, 3 dias, semana, então o seu próximo vai começar a odiar o seu parente, porque está lá muito dia comendo, bebendo, dormindo e tirando a sua privacidade. Então, é aconselhado que quando for fazer uma visita a um parente, a um amigo, seja breve, seja rápida, não demore, porque está escrito, não ponha muito os pés na casa do teu próximo, para que senão enfade de ti e passe a te odiar, porque é isso que acontece, tanto pode ser um amigo, como pode ser um familiar. Quando você vai para a casa de um parente e fica muitos dias, ele já começa a achar ruim, porque você já está lá há muito tempo. Então, se você vai fazer uma visita, seja breve, seja rápido, né? Não demore tanto.
Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente quebrado é o pé desconjuntado, é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como um vinagre sob o salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Esse é o mandamento aqui, já no tempo do israelita, né? Mas nos tempos de hoje, principalmente, né? É o amor de Deus que vem fazer essas coisas, né? Na doutrina de Cristo, é ter amor ao nosso inimigo, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Então, esse é o amor maior de Deus, o amor maior para com Deus, o amor, o principal mandamento na doutrina de Jesus Cristo é dar de comer ao nosso inimigo, dar de beber, dar de vestir, etc. e etc. Porque assim lhe amontoará brasa sobre a cabeça e o Senhor tu retribuirá. Quer dizer, brasa, né, na cabeça é bênção, né? É as bênçãos de Deus sobre essa pessoa que ajuda o inimigo. O vento norte afugenta a chuva e a face irada a língua fingida. Melhor é morar num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Isso também é muito importante para um casal, né? Para uma mulher que não tenha o seu marido, que ela não seja briguenta, que ela ame o seu marido e que ela não brigue por coisa boba e nem, né, sempre ande em paz com seu marido, porque é melhor morar, né, num canto de telhado com a mulher briguenta do que numa casa ampla. Como água fresca para a alma, cansada tais são as boas novas vindas da terra distante. Como fonte turvada é o manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Né? Comer mel não é, aqui enfatiza é a palavra, o mandamento, né? Para o que se fala, né? Falar com sabedoria e entendimento para assim não comer mel demais, não é bom. Né? Assim também não é falar demais, também não é bom. Né? Buscar a sua própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem poder, que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26 de Provérbio. Como a neve no verão e como a chuva na saga, assim não fica bem para o tolo a honra. Para o tolo a honra. Como o pássaro vaguear como a andorinha, ou o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem flácida, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho entra na mão do bêbado,
Assim é o provérbio na boca dos tolos. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna ao seu vômito, assim é o tolo, repete a sua estutícia. Tem visto o homem que é sábio a seus próprios olhos. Ponde-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está na rua. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha, como o louco que solta faísca, flecha e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, né, essas coisas são uns provérbios muito lindos. Se lenha, se lenha, o fogo sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Sem lenha, o fogo se apaga. E se não houver intrigante, né, gente que queira contender, acaba a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixa. As palavras do intrigante são como doces bocados. Elas descem ao mais íntimo do ventre, como o caco de vaso coberto de escória de prata. Assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seu lábio, mas o seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fieis nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia os que ferem, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Capítulo 27 de Provérbio. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Que um outro te louve e não a tua própria boca. O estranho e não os teus lábios. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambas. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão fraca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos.
A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo é o perfume, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixe o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. O que pela manhã, de madrugada, abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. O gotejador contínuo, em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de grau, entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se ajuntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para ti vestirem, e os bodes para o preço do campo. E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Provérbio 27, capítulo 27. Ainda capítulo 28 de Provérbios. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente
consciente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei, louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha a seu pai. Está falando da lei de Moisés, né? Mas também serve para a lei de nós hoje, da lei de Cristo, né? Dá no mesmo. O que aumenta os seus bens com usura e ganância ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, né? Se nós desvia de ouvir a lei de Cristo, né? E quando for orarmos, se nós não estamos dentro da lei de Cristo, obedecendo a lei de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, então a nossa oração será abominável, né? Será abominável, não tem valor nenhum para Deus. Deus ouve, mas ele não serve, Deus não vai atender. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão bem. O homem rico é sábio a seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse serve para os dias de hoje, né? Para esse povo que vive seguindo a legião do mal, a legião de Satanás, dentro das falsas igrejas, né? Não seguindo a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e nem seguindo as doutrinas de Cristo e os mandamentos para os cristãos nos dias de hoje. Então, os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Que deixa as suas transgressões. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como o leão rugidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará.
O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois, mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muita maldição. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perece, os justos se multiplicam. Capítulo 29 de Provérbios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transforma. O homem que lisonjeia o seu próximo ama uma rede aos seus passos. Arma uma rede a seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo quer se zangue, que se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas o justo procura o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícia à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não entenderá. Tens visto um homem precipitado no falar. Maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimo, desde a meninice, por fim,
ele tornar-se-á seu filho. O homem irascível levanta contenda, e o furioso multiplica as transgressões. A sabedoria do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve a maldições e não o denuncia. O temor do homem armará laço, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muito busca o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para o justo o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Capítulo 30 de Provérbios. As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Messaíta, que proferiu este homem a Itiel, a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabe, né? Deus e Cristo, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e te seja achado mentiroso. Então, não devemos aumentar nem diminuir as palavras de Deus. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, né? Essas são palavras de Agur, né? Ele está contando, né? Agur está relatando. Para que, porventura, estando farto, não te negues e venha a dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Não acuse o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não reduz a sua mãe e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas o que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espada e cujas queixadas são faca para consumir da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Ele está falando dessa geração antiga, né? Entre o povo israelita e o povo da legião do mal, né? As, segu, as que sugam têm duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta.
a sepultura e a madre estéril e a terra que não se farta de água, e o fogo nunca desembarca. Os olhos que zomba do pai ou despreza a obediência à mãe, corvo do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço: o caminho da água no ar, e o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: não fiz nada de mal. Por três coisas se alvoroça a terra, e por quatro que não pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das menores da terra, porém bem provida de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põe a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bando se repartem, e a aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios do rei. Estes três têm um bom andar, e quatro passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se pode resistir. Se procedes loucamente, exaltando-te, e se planejar, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. É uma grande verdade, né? Capítulo 31 de Provérbios, o último capítulo, né? Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho, né? Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, pergunta, né? Como, filho meu? E como, filho do meu ventre? E como, filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio do rei beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Porque isso aí está na lei, né, dada a Moisés. Serve também para hoje, da mesma forma. Para que, bebendo, se esqueça da lei e perverta o direito de todos os aflitos, né? Está falando aqui da lei de Moisés, né? Mas também serve para falar da lei de Cristo, da doutrina de Cristo também, né? Para que nós não beba, né? Bebida forte nem vinho. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos que amargurados de espírito, que beba e esqueça das suas pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente,
e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Porque é uma mulher virtuosa, bem, uma ótima esposa. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si coberta de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz pano de linho fino e vende-o, e entrega o cinto aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas as mais excelentes. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho. Louva-la nas portas. Estou terminando aqui o livro de Provérbios. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenha